Olá, o caminho para a Casa Branca vai ficando mais acelerado. Faltam menos de 150 dias para a eleição, no dia 5 de novembro, e nas próximas semanas teremos grandes eventos. Teremos a sentença de Donald Trump, o primeiro debate entre os candidatos a presidente e também o começo das convenções partidárias. Neste programa, vamos analisar como isso tudo vai mexer com a disputa e o que esperar desses eventos todos. Eu sou Rafael Balago, repórter de Mundo aqui da Exame, e recebo para essa conversa Luciano Pádua, editor de macroeconomia da revista. Luciano, que esteve de férias, né, e depois fez uma viagem à China. Bem-vindo de volta ao programa, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um prazer estar aqui de volta, Rafael e Maurício. Obrigado, Luciano. Maurício. E também temos aqui Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do Fundo Zafra, da Gauss Capital, que também esteve em viagem, né? Maurício foi um dos observadores oficiais das eleições presidenciais do México no dia 2 de junho. Bem-vindo, Maurício. Obrigado, Rafael. Prazer ter o Luciano de volta aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Legal. Bom, e antes de começar a conversa, a gente sempre faz um convite para você seguir o canal da Exame no YouTube e também ativar os alertas de novos programas do Caminho da Casa Branca no Spotify. O Caminho para a Casa Branca é uma produção da Exame e da Gauss Capital. Bom, abrindo a conversa aqui, tivemos na semana passada, no dia 30 de maio, a condenação de Donald Trump. O Trump foi considerado culpado de cometer fraude fiscal envolvendo o pagamento de suborno a uma ex-atriz pornô. A condenação do Trump foi no dia 30 de maio, mas a sentença vai sair só no dia 11 de julho. É normal no sistema americano que haja a primeira condenação e depois de algumas semanas se defina a sentença. E a sentença vai sair bem no dia 11 de julho, 4 dias antes do começo da convenção republicana, que é quando o Trump vai ser aclamado, né, o candidato oficial do partido para as eleições deste ano. E o Trump ele pode pegar até 4 anos de prisão. Ele deve pegar menos, porque o Trump ele é um réu primário, ele tem 77 anos, então isso deve atenuar um pouco a pena dele. Mas, Maurício, abrindo a conversa, né, queria que você falasse um pouco pra gente sobre o que pode acontecer, né, enfim, se de fato o Trump pode ser aclamado, mesmo sendo condenado à prisão ou tendo uma pena mais grave. Bom, ele pode inclusive ser aclamado de dentro da prisão, né? Inclusive, existe uma discussão dentro do Partido Republicano que se realmente ele tiver que ficar preso, ou em prisão fechada ou em prisão domiciliar, qual seria a logística da convenção, né? Que é uma discussão inimaginável, né? Até outro dia eu vi numa rádio local aqui em Washington uma advogada descrevendo como seria o Trump preso recebendo briefing de segurança nacional caso ele esteja preso quando ele for eleito. Enfim, são discussões que a gente nunca teve aqui, né? Por outro lado, os advogados que eu ouvi aqui, tanto da universidade como na televisão, os advogados que se pronunciaram, aí, advogados, em teoria, não ligados a um lado ou a um outro, dizem que pelo tipo de crime, pelo tipo, obviamente, o histórico de réu primário do Trump, essa possibilidade de prisão é muito baixa, assim, pelas jurisprudências do estado de Nova York, enfim. Então, por outro lado, é bem possível algum tipo de pena, como trabalho voluntário, que a depender da circunstância pode ser extremamente constrangedor aí para o Trump, né? Só que ninguém sabe, né? A verdade é que ninguém tem um parâmetro, né, disso, né? O Trump, se por um lado ele é réu primário, por outro lado os advogados argumentam que ele foi muito mal, desmerecendo o juiz, desmerecendo as testemunhas, desmerecendo o júri, coisas que normalmente se fosse um cidadão comum, isso obviamente não ajudaria na constituição da pena dele, né? Mas ele pode tudo, ele pode ser aclamado na convenção da prisão, ele pode ser eleito da prisão, ele pode tomar posse da prisão, enfim. O sistema legal americano, o arcabouço legal, não previa uma situação dessa lá, quando John Adams, George Washington, que são os chamados fundadores do país, pensaram esse arcabouço constitucional. E o partido não tem nenhum plano de não nomeá-lo, né? Ou seja, essa condenação não afetou o apoio dele no partido, né? Fator zero. Que inclusive o partido hoje é o Donald Trump, né? Então, assim, obviamente que aqueles que já se manifestavam contra o Donald Trump continuaram se manifestando contra. Os exemplos, vocês já sabem os nomes aqui, o Mitt Romney, a Liz Cheney, enfim, continuam sendo contra, né? Antes da condenação, é verdade, a gente até discutiu no podcast anterior, né, Rafael?
a declaração de voto da Nikki Haley, mas lembrando que a Nikki Haley, durante a campanha, várias vezes falou que as pessoas não iam votar por um condenado, tem várias falas dela a respeito disso, mas o partido hoje é o Donald Trump, está na estrutura do partido, e então essa discussão, na prática, ela não existe, né? Então, muito pelo contrário, houve uma mobilização do partido de desmerecer o processo legal que foi estabelecido no estado de Nova York, que foi um ataque generalizado dos republicanos em relação ao juiz, em relação à corte, em relação ao Departamento de Justiça, enfim. A reação foi de atacar, né? E Maurício, queria perguntar para você entender um pouco melhor. A gente sempre conversou aqui no podcast sobre como uma eventual condenação do Trump poderia afetar, impactar o desempenho dele eleitoral, né? Você mesmo agora citou a Nikki Haley, e eu devolvo para você a pergunta: em que sentido você vê, como é que você vê que essa condenação do Trump está repercutindo em votar ou não em um condenado? Isso está acontecendo porque a percepção que eu tenho aqui lendo os jornais e acompanhando também o noticiário é de que tudo como dantes na terra de Abrantes, ou não? Totalmente. Na verdade, teve uma pesquisa da Ipsos que foi divulgada em que 10% dos eleitores republicanos dizem que não votariam no Trump em função da condenação. Mas a gente está olhando aqui as pesquisas estaduais, né, daqueles 6 estados que a gente sempre vem mencionando aqui, e não houve alteração estatística nenhuma nos resultados, inclusive numericamente o Trump continua liderando na maioria deles, né? Então, assim, por enquanto, gente, assim, houve muita, obviamente, discussão nas duas bolhas, né, na bolha democrata e na bolha republicana, mas a gente não viu isso chegar ainda na discussão da opinião pública nos estados que realmente importam, né? Então, eu acho que você está totalmente correto em dizer que, cara, na prática nada mudou, né? E você acha que uma eventual prisão pode ainda mexer com isso? Vai ser impactante, obviamente, se ele for preso, né? Só que não tem nenhum elemento aqui. Talvez tem muita gente que defende que uma prisão pode torná-lo mártir, né? Criar até uma mobilização ainda maior. Lembrando que, mal comparando, tá? São 2 contextos bem diferentes. Mesmo da prisão, o Lula conseguiu fazer com que o candidato dele fosse ao segundo turno, Fernando Haddad, em 2018. Depois que ele saiu da prisão, ele virou presidente da República. Então, assim, a prisão costuma ser positiva para os políticos no sentido de eles virarem mártires de uma coisa, enfim, de criar uma narrativa mais forte de perseguição. Por outro lado, como vocês sabem, né, a prisão pode aumentar o desinteresse de eleitores independentes, que, mais uma vez, o problema do Trump continua sendo os eleitores independentes, né? A situação atual, quando eu olho os 6 estados, ela me remete para uma coisa que é bastante interessante, porque é muito difícil ainda a gente identificar eleitores que votaram no Biden em 2020 e estão dizendo que vão votar no Trump agora. Esses eleitores praticamente não existem. O que existe são eleitores, principalmente do Biden, que não estão dizendo que vão votar no Biden, ou estão dizendo que vão votar nos candidatos alternativos, ou estão dizendo que nem vão aparecer para votar, enquanto que a coalizão do Trump de 2020 está bastante sólida. São as mesmas pessoas que dizem que votaram nele em 20, que estão dizendo que vão continuar votando. O que isso significa? Significa que a campanha do Trump ela está sendo muito exitosa em manter a base e tem muito pouco sucesso ainda de expandir a base. E aí vai virar uma campanha, na verdade, assim, friamente falando, vai virar uma campanha se os democratas e o Biden vão conseguir remobilizar a coalizão vencedora de 20 ou não. Porque se não conseguirem, o que está claro, e mesmo diante de todos os eventos negativos em relação ao Trump, da condenação, é que o Trump está conseguindo remontar a coalizão dele, né? E além disso, Maurício, me parece também que o Trump está capturando essa mídia espontânea que ele tem, ele está capturando esse momento até como uma forma de ser um pouco de motor para a campanha dele, né? Então, acho que em alguma medida fica essa dúvida mesmo de a bola, na verdade, está mais com o Biden do que com o Trump, né? Seria correto uma avaliação dessa? Do ponto de vista de conquista de eleitores, está corretíssimo, né? Porque hoje essa eleição está sendo perdida muito mais por quem não está indo votar no Biden, que votou nele em 20, do que por uma expansão do eleitorado do Trump. E, aliás, assim, é o que a gente sempre comentou, né?
O Trump é o pior candidato republicano para expandir o eleitorado. Ele é o melhor candidato republicano para mobilizar uma base instalada. Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio da campanha do Biden, né? Que é justamente tentar remontar a coalizão dele, enquanto que é maior que a do Trump, óbvio que é maior. Tanto é que ele ganhou o voto popular e ganhou o colégio eleitoral. O ponto não é esse. O ponto é que a coalizão do Trump ela está se mostrando muito sólida em termos de votação. E a coalizão do Biden está se mostrando frágil. Esse é o grande ponto dessa eleição. Será que o Biden vai conseguir na campanha? E é verdade também, a gente sempre faz esse ponto que a campanha não começou, né? De fato. Então assim, tem um argumento de que a campanha não começou. Os números antes da campanha dizem pouco, historicamente. Tem um contra-argumento dizendo que no caso do Biden e do Trump não tem muito que a campanha possa acrescentar, porque são figuras amplamente conhecidas. Eu ia questionar isso justamente porque basicamente é uma campanha de 4 anos também, né? Uma campanha que nunca acabou, assim, em alguma medida. Sim, nunca acabou, verdade. Então, a grande pergunta é o que uma campanha pode acrescentar de novo? Assim, vou trazer um pouco o chapéu de quem já trabalhou em campanha. A única coisa, do lado do Biden, existe três áreas que, obviamente, ele vai ter que endereçar na campanha. A gente até já debateu aqui fortemente nesse podcast. A primeira, obviamente, é a economia, que vários desses estados que a gente... depois a gente pode repassar pesquisa estado a estado-chave, mas vários desses estados têm esse problema de inflação, e aí quando eu falo inflação em opinião pública, na verdade é mudança de nível de preço, né, cara? Porque não adianta você chegar a dizer que a inflação está caindo, mas o cara não consegue mais comprar o leite. Tudo bem, o preço do leite está aumentando menos, mas o cara não compra mais. Então, esse é um problema sério para um governante. Segundo ponto, e aí a gente pode comentar hoje também, a questão da imigração, que, por exemplo, em Nevada e Arizona, que são 2 estados chaves, realmente é um dos pontos frágeis do Biden. Ele vai ter que já está tentando endereçar agora, né? Já veio com medidas mais duras, né? Além do fato que tem a questão da idade dele, que é uma coisa que pega na campanha e sempre vai ser um ponto frágil, né? Para todos os eleitores. E especificamente, desculpa, tem um quarto ponto, perdão, é a questão também especificamente em Michigan, da questão da postura americana em relação a Gaza, né? Tem 250 mil, eleitores árabe-americanos em Michigan. E Michigan é um estado que vai decidir a eleição e que o Trump ganhou por 10 mil votos da Hillary e perdeu por 40 mil votos do Biden. Então, eles têm várias pontas assim, complexas, né, para equilibrar na campanha. Tudo isso, assim, eles vão ter que resolver isso, ou eles vão ter que fazer uma campanha, que é arriscadíssima, né? De medo da volta do Trump, né? De criar um medo que, na verdade, esse medo foi o mobilizador em 2020, né? Da continuidade do Trump. Mas agora as pessoas, como a economia foi mal e tem essa questão da imigração, enfim, as pessoas já não tem o medo não tem a mesma penetração na mente, por enquanto, né, da opinião pública que tinha em 2020. Né? Até queria pedir para você, Maurício, fomentar um pouco essa estratégia dos democratas em relação à condenação, né? O Biden inicialmente não atacou o Trump por isso, né? Então fez uma ironia ali nas redes sociais. Depois, um discurso de campanha para doadores de campanha, o Biden chamou o Trump de condenado, né? E a gente vai ter o debate presidencial agora no final de junho. Você acha que o Biden pode, né, apostar nisso do Trump como condenado, de bater muito nisso? Porque isso também tem o risco de que o Trump diz que a condenação dele é um ato político, né? Ou seja, que o Biden teria feito algum tipo de armação ali para condená-lo. Como que você vê essa estratégia democrata e se o Biden pode, né, ganhar ou perder ao apostar nisso de chamar o Trump de condenado? Eu acho que tem 2 efeitos, né? Que aí eles vão ter que medir qual é o ponto ótimo dessa estratégia. Tem o efeito negativo, que é obviamente que ao insistir nesse ponto, ele mobiliza a base do Trump e coloca o Trump como vítima, né? Porque justamente o que você falou, né? O Trump se coloca como preso político e aí mobiliza quem já tem raiva do sistema, quem tem raiva do sistema político inteiro, que é a base que está votando nele, né? E tem um ponto positivo que eu vejo, que cria um desconforto para os eleitores independentes votarem no Trump. Então, acho que reforçar isso cria mais um layer, mais um obstáculo desses eleitores independentes a tomar a decisão de votar no Trump. Eu achei super interessante essa estratégia dos democratas de toparem um debate bem antes, né? Então, assim, vai ser muito importante ver como é que o Biden vai vir nesse debate, especificamente nesse ponto. Se ele vai insistir na questão da condenação ou não, porque isso vai dar um parâmetro da estratégia da campanha, né? Porque um dos
por que não acontecia debate antes de convenção e tal? Porque se você fizesse esses debates antes, você poderia dar uma noção já do que seria teu posicionamento, tua narrativa, tua estratégia, já antes da campanha começar oficialmente. Então, ter esse debate muito antes mais uma coisa diferente que a gente vai ter nessa campanha específica, né? Porque a gente vai ver qual é a estratégia do Trump está mais ou menos clara, né? Basicamente de bater no Biden, na idade, na imigração, todos esses pontos frágeis. A estratégia do Biden não está clara em relação principalmente a esse ponto aí da condenação, mas é o que eu falei, de um lado você mobiliza, do outro lado você cria o desconforto. A questão qual é o ponto ótimo disso. E tem ainda uma questão envolvida que eu acho interessante, Maurício, que para o Biden também, não sei se você concorda, para o Biden pode ser também uma estratégia bem arriscada, porque se ele vai para o debate e ele minimamente aparenta aquilo que o Trump o acusa de ser, de não estar capaz de estar no cargo, se ele se mostrar confuso, se ele errar palavras, esquecer coisas, ao mesmo tempo também ele pode se colocar de largada numa situação muito fragilizada, né? Totalmente. Inclusive, assim, eu já conversei com democratas aqui em Washington que falam que num cenário extremo desse debate ser desastroso para o Biden, pode se abrir uma janela dele desistir, né? Assim, tô aqui ouvindo, compartilhando com você o cenário extremo que eu ouvi, né? Esse, obviamente, não é o cenário provável, tá? Só para deixar claro aqui mas o cenário extremo, porque assim, a desistência antes da convenção, ela é muito melhor em termos de opções como a gente já debateu aqui, em termos de opções de caminhos, né? Porque basicamente, no caso da Convenção Democrata, ela é melhor ainda, porque a Convenção Democrata ela elege o presidente separado do vice-presidente, a diferente da Convenção Republicana que elege a chapa. Então eles têm muito mais caminhos de opções, né, na convenção democrata do que agora se ele desistir depois, aí as opções são menores. Basicamente tem uma opção dele tá no ticket, inclusive não estando, né, quando está na urna, ou a vice-presidente assumir, enfim. Então tem uma corrente assim mais catastrófica dentro do Partido Democrata, assim. Pode ser uma oportunidade, se ele for muito mal, se for um desastre, ainda é uma oportunidade de haver uma desistência antes da convenção. E os debates foram muito agressivos em 2020, né? Eu tava lembrando disso, assim, um cortando o outro. Isso deve se repetir esse ano também, ou seja, ou vai ter algumas regras para tentar que isso seja um debate mais educado, né, digamos. Não, na verdade, esse debate é completamente diferente porque não está sendo organizado pela comissão de debates, né? Os dois lados não toparam os debates, por enquanto, né, da comissão, e toparam os debates da CNN, né, no caso. Né? E eles mesmos impuseram algumas regras. Né? Uma das regras é que não vai ter plateia, né, o que é uma novidade para o debate presidencial americano. Não vai ter, quando um estiver falando, o outro está com o microfone cortado, para evitar justamente o que aconteceu, né, Rafael, na última. Mas é importante dizer que todas as pesquisas que a gente fez de debates em ambientes polarizados, a gente viu isso nos Estados Unidos, viveu no Brasil e tem vivido isso em todos os lugares do mundo, mostram que, infelizmente, os debates não mudam mais a cabeça das pessoas como mudavam antigamente. Antigamente, você via lá um terço, um quinto do eleitorado assistir o debate para tomar uma decisão, né, para ver que lado que ia. Hoje o debate virou uma guerra, né? Assim, você vai, a maioria da audiência, a maioria esmagadora da audiência, em 95%, 98% da audiência já se decidiu, né? Quando você vai assistir o debate. Então, e também um debate muito antes da eleição, a gente está falando de um debate em junho, a eleição em novembro, ele faz muito pouco também em definir o indeciso da última hora, né? Que alguns debates contribuem para isso também. Então, na verdade, esse debate ele vai contribuir para duas coisas. Uma, para a gente ver as narrativas, assim, expor as narrativas e estratégias de campanha. E outra, como o Luciano falou, né, para ver qual é o que Biden vai se apresentar nesse debate. É difícil imaginar, pela idade dele, ficar 2 horas numa troca de argumentação. É pesado isso, né? Por outro lado, aí os republicanos... Existe uma expectativa tão baixa em relação ao Biden no debate, que, por outro lado, também... Se ele conseguir se manter minimamente 2 horas, também vai ser acima da expectativa. Então, vamos ver o que vai aparecer. Ele fez já um discurso forte lá no State of the Union, né, para tentar
publicamente rebater um pouco dessas críticas, né? Então, se tivesse que chutar, e só posso chutar mesmo, eu chutaria que ele vai tentar vir com uma imagem mais forte, sólida, tentando representar algum tipo de rigidez também, assim, uma coisa mais de saúde, etc, né? Você tem toda a razão. O State of the Union, inclusive, foi acima das expectativas de todo mundo. Esse é o problema de você, do lado republicano, tratar ele como se fosse um demente, né? Quando você trata o cara como se fosse um demente, qualquer coisa fica acima da expectativa. E quando eu falo demente, essa é a palavra que o Trump usa, tá? Exato. Não é uma metáfora Que que o eu estou usando ouvinte aqui. e o espectador não ache que a gente está É, embarcando nessa não, isso narrativa. são as palavras que o Trump usa nos comícios para tratar o Biden, tá? Só para não. Então, você também coloca a expectativa muito baixa quando você faz isso, né? Então, mas eu achei que esse debate, ele colocado nessa época, abre a possibilidade de várias coisas, né? A gente compreender as narrativas, a gente ver os desempenhos, ver essa questão da condenação, eventualmente abrir uma janela para ele existir, enfim, virou um evento, né? Mais político do que eleitoral, porque eleitoral, como eu falei, não vai mudar voto esse debate. Sim. É um entretenimento político. E, Rafa, antes da gente seguir, eu só queria fazer uma última pergunta para o Maurício nesse tópico do Biden, que a gente, desde janeiro, assim, parece que sempre se abre uma janela e começa a vazar notícia sobre o plano B do Partido Democrata. A gente novamente fala sobre isso aqui. A Economist fez uma capa sobre isso, o New York Times já falou sobre isso, todos os grandes veículos falaram. E aí eu te pergunto, assim, com as suas conversas aí em Washington, com quem você tem conversado, eles ainda trabalham em algum... Claro que esse cenário é muito improvável, mas eles trabalham com um pouquinho com essas... Tem essa expectativa ainda no ar, né? Cara, para ser muito honesto, quando todo mundo fala off the record, aí, como vocês gostam de falar, existe até uma torcida de muita gente do Partido Democrata que ele desista, né? Porque acham que qualquer candidato faria a eleição ser sobre o Trump, né? Então, existe uma torcida de vários lados. Só que, obviamente, ninguém trabalha por isso, tá? Não tem um plano, não tem assim, amanhã ele desistiu, o que vamos fazer? Isso não existe, tá? Isso eu já tentei apurar de tudo quanto é lado. Não tem. Sim. Porque, para que isso aconteça, o Biden tem que levantar a mão, né? Tem que levantar a mão e dizer, eu não quero. E aí vai ser uma movimentação, assim, que acho que desde 68, quando o Lyndon Johnson também não quis ser candidato, quando morreu o Robert Kennedy assassinado, enfim, desde aquela época aí vai virar uma movimentação de alternativas que a gente nunca viu. Mas existe uma torcida, porque tá todo mundo vendo os mesmos números, né, Luciano? Tá todo mundo olhando para os 6 estados, tá todo mundo, assim, o que mais não falta nessa eleição americana é diagnóstico sobre por que um tá bem, por que o outro tá mal. Talvez essa seja a eleição mais analisada do planeta, né? Então tá todo mundo vendo os mesmos números e vai ser muito difícil mudar esse cenário durante a campanha, assim. Então, e vai ser uma campanha dura, né? Uma campanha assim pesada, assim baixa. E lembrando que o Biden ele teve sorte em 2020. Ele não fez uma campanha, né, em 2020, né? Ele passou basicamente a maior parte do tempo em Delaware, na casa dele, justamente por causa da pandemia, né? Assim, então ele não foi testado numa campanha com essa idade. Ele já fez campanhas presidenciais antes, mas em outro contexto, né? Mas ele não foi testado ainda. Então é uma campanha dura, campanha difícil, campanha que vai exigir muito e de uma pessoa que, obviamente, tem 81 anos, né, gente? Assim, não dá para exigir do cara de 81 anos o mesmo. Vigor físico, cara, né? Assim, não, é normal, né? Assim, tipo, então existe uma preocupação aqui em Washington de que ele não vai dar conta, né? Então, sabe, por outro lado, né, sempre que começam a entrar na segunda derivada, né, todas as fontes que eu ouço, mas não sei se a Câmara seria uma boa candidata também. Por isso que antes da convenção, as possibilidades são imensas, né? Você pode ter um ticket novo, pode ter uma pessoa no ticket de presidente, ela continuar como vice, entendeu? A convenção, ela permite um rol de possibilidades assim enorme, né? É que, em geral, também, né, você não tira o número 1, você tem o número 2, você coloca o número 2. E, no caso, não parece se haver um consenso sobre o número 2, né? Quem poderia assumir esse papel? Não tem. Talvez esse também seja o ponto que o partido mesmo não se esforçou também de convencer o Biden a desistir, sabe? Também. Então, é uma situação
Se ele desistir é bom, mas ninguém, não houve uma forçação de barra para ele desistir, entendeu? Então a gente está nessa situação, mas você tem toda a razão, toda hora aparece isso. Eu acho que até a convenção existe margem para essa especulação. Depois, cara, aí entra num terreno horrível, né? Porque se ele desistir, o nome dele vai estar na urna em vários estados, ela vai assumir, enfim, vira um período complexo. Mas até a convenção, eu acho que esse debate aí vai ser muito importante. Do lado de por que o Biden não desiste, todo mundo que é próximo dele, da equipe dele, já me falou, e diferentes pessoas me contaram, que existe uma convicção do Biden que ele consegue ganhar do Trump. Então, se fosse um outro adversário, a probabilidade de desistência ia ser muito maior. E só lembrando, se o Biden desistisse depois da convenção, não se poderia mudar o ticket, ou seja, teria que ser Biden-Harris nas urnas. Então, depende do estado, né? A coisa não é simples, né? Como sempre. Coisa não é simples, mas em alguns estados não daria para mudar, outros estados ela poderia assumir o ticket, então aí vira uma confusão, na verdade. Né? Bom, e também queria falar, a gente falou de imigração mais cedo, né, que essa semana o Biden anunciou medidas mais duras, né, até a possibilidade de fechar a fronteira e negar asilo de forma mais fácil a imigrantes que entram pelo México. E eu queria que você falasse um pouco mais, teria uma razão porque o anúncio veio bem agora, né, ou seja, o Biden tem tentado, né, há bastante tempo endurecer as regras, os republicanos barrando isso no Congresso. Mas por que exatamente agora, nesse momento? Porque foi o cálculo político deles de fazer, antes da campanha, ir para a rua, né? Do ponto de vista formal, né? Então ele já vai para a rua com o argumento de que ele está sendo mais incisivo na questão imigratória. Isso dividiu bastante o Partido Democrata. Tem alas do partido que estão realmente muito desfavoráveis a essa medida, tem alas que estão amplamente, estão dando suporte muito forte, mas eu acho que o que eu ouvi foi que o ponto de fazer agora foi que se fizesse lá em setembro, no meio da campanha, ia ser muito pior, ia parecer uma coisa muito mais eleitoreira do que alguma medida de política pública, né? Então, assim, vamos fazer antes da campanha e também para dar a ferramenta de narrativa de que ele está sendo duro. E agora a grande questão é que isso vai mexer nos números, principalmente Nevada e Arizona, né? Que são os lugares onde ele está sofrendo mais em relação à imigração, né? Então, acho que foi o momento de fazer antes da campanha, basicamente. E ele pode perder parte da coalizão de apoio, porque tem uma parte do Partido Democrata, né, que apoiou o Biden e defendia medidas mais humanas com a imigração, né? Lembrando que o Trump ele faz a campanha muito focada em ter uma abordagem mais radical, expulsar imigrantes em massa. E, enfim, isso pode também fazer com que o Biden perca um pouco de apoio dentro do próprio partido? Sim, é um risco. O cálculo político deles foi exatamente esse, assim. Eles acham que esse grupo, por mais infeliz que esteja com essa medida que eles passaram, eles acham que podem considerar o Trump o mal maior. E se eles não fizessem nada em relação à imigração, eles poderiam deixar de dialogar aí com eleitores independentes, mais moderados, que poderiam achar que ele não está fazendo nada. Então, foi um cálculo político de tentar avançar a coalizão, assumindo que esse pessoal que está contra, a pergunta para esse pessoal é assim, tudo bem, vocês vão votar no Trump, então? Tipo assim, o que vocês preferem? Então, foi o cálculo que eles fizeram para ir com isso para a rua. E é importante dizer que ele foi muito pressionado pela própria campanha dele para fazer isso, tá? A gente não está falando só alas do Partido Democrata. O que eu soube é que a campanha, assim, nutrida de números, de pesquisa quantitativa, grupo focal, blá, 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 convenceu o Biden que era fundamental isso para ele ter mecanismos de anestesiar essa narrativa de que não fizeram nada sobre a imigração durante a campanha. Bom, e tem outro ponto também sobre o Biden, né, que começou nessa semana o julgamento do Hunter Biden, que é o filho dele. O Hunter é acusado de ter mentido no formulário para comprar uma arma, né? O formulário perguntava se a pessoa tinha usado drogas, ou era usuário de drogas, o Hunter disse que não, mas na época ele estava usando drogas, estava com esse problema, com essa questão, e ele até contou isso numa entrevista, né? Ou seja, então é um caso que ele tem grande chance de ser condenado, porque ele já disse publicamente que estava usando drogas naquele momento que comprou a arma, ou pode ser feito um acordo também com a acusação. E aí, queria que você falasse um pouco sobre isso, Maurício, se esse julgamento do filho do Biden pode de alguma forma também afetar a campanha e até estimular uma narrativa do Trump de que o Biden também teria problemas com justiça, enfim, como é que isso pode afetar os rumos da campanha? Essa é uma questão interessante, porque, como você falou, né, a chance de condenação é imensa, né?
inclusive é o cenário mais provável. Vocês sabem que o presidente pode perdoá-lo, né? E aí tem uma discussão se ele vai perdoar o filho ou não. E pelo que eu vi aqui em Washington, a tendência é que ele não tenha um perdão, não exerça esse direito constitucional dele de perdoar, né? Mas ele Eu não poderia tô se falando tivesse que outro mandato? poderia, Então, poderia. Então, mas essa é uma discussão aqui que vai acontecer. Eu acho que para a campanha dele, se ele perdoar, seria terrível, né? Do ponto de vista de narrativa. Mas o que ventila é que ele não vai fazer isso. Por outro lado, vai ser, acho que também anestesia um pouco a narrativa do Trump de que estão perseguindo ele se o filho do presidente for condenado e o presidente não o perdoar também, né? Então, até a condenação pode até criar um limitador aí desse tipo de discurso do Trump, né? Agora, essa questão se o Biden vai perdoar o filho agora vai pautar os próximas semanas aí nesse tema, assumindo que ele vai ser condenado, que é o cenário provável aqui que todo mundo trabalha, né? não, essa questão do perdão é interessante, então, entender que isso vai dominar o... porque ele tem uma decisão um pouco complexa para tomar ali, o Biden, né? Por um lado, ele pode perder a campanha e não ter mais a oportunidade de perdoar o filho. E depois, ou então ele pode perdoar o filho e perder a campanha. Então ele fica numa situação ali bem, uma escolha de Sofia, assim, né? Eu acho que esse ponto não é fácil, não, viu? Não é trivial esse ponto. É quase uma história de ficção, assim, né? Tem uma narrativa muito boa. Eu imagino que vai ser explorada até a última gota pela mídia. E lembrando que o Trump perdoou os assessores de campanha dele que foram condenados, né? Não sei se vocês Sim. lembram, né? Então, eu acho que se algum filho do Trump fosse condenado, eu não tenho dúvida que ele perdoaria, assim, né? Exato, mas é porque são comportamentos esperados, né? Também de perfis diferentes políticos, né? Bem diferentes. Bem diferentes. E tem a questão também que o Hunter tem problemas, né, com drogas já há bastante tempo, é sabido, né? Então também tem Ele uma é questão dependente. que ele pode alegar que é uma questão de saúde, talvez, né? Seja que o filho está com problemas emocionais e cometeu que uma das linhas de defesa é essa, né? Que o Hunter não teria entendido o formulário, ou estaria confuso no momento, enfim. Então, ele também poderia ter essa narrativa de que estou ajudando um filho com problemas, né? E lembrando que o Biden também perdeu um filho, né, em 2015, o Bill, Sim. né, que era visto como sucessor político dele, que marcou muito, né, essa perda do filho. O filho tinha 46 anos e teve um câncer no cérebro, foi uma perda súbita, né? Então, e o Biden também tem essa narrativa muito de ser um homem de família, né, ligado aos filhos. Então, realmente ficaria um cenário bastante, assim, acho que poderia criar uma narrativa para esse perdão, mas ficaria um cenário realmente muito, muito incerto, né? O Rafael já construindo a defesa do Biden, viu? Aí, ó. Bom demais. Não, aqui nos Estados Unidos, você preencher um formulário de forma falsa ou dar uma informação falsa é uma coisa muito séria. Isso assim, é uma das piores coisas que você pode fazer aqui. Você pode carregar uma arma onde você quiser, mas você preencheu o formulário, mentiu no formulário, é uma coisa bastante séria aqui nesse país. Bom, e Maurício, você tem visto alguns números dos últimos dias que chamaram a sua atenção, né? A gente sempre fala dos 6 estados, né, mais decisivos, mas teve algum movimento, né, nas pesquisas nas últimas semanas que te chamou a atenção? Pô, eu vou repassar aqui os agregadores de pesquisa de cada estado que são importantes. No Arizona, nos agregadores, o Trump está liderando por mais 5 pontos, ou seja, está liderando com 5 pontos a mais. Que é importante dizer que 5 pontos a mais é fora da margem de erro, que costuma ser entre 2 e 3, tá? Então, realmente, a liderança do Trump está fora da margem de erro. A mesma coisa na Geórgia, com 6 pontos a mais, os agregadores também acima da margem de erro. No Michigan, o Trump lidera com mais um ponto percentual dentro da margem de erro, então é praticamente empatado, né? Na Pensilvânia, o Biden lidera os agregadores com 2 pontos a mais, também dentro da margem de erro, então é outro empate, né? No Wisconsin, o Biden lidera com 2 a mais, também dentro da margem de erro, outro empate. E em Nevada, o Trump está com 5 a mais, também fora da margem de erro, ou seja, o Trump está liderando Arizona, Geórgia e Nevada fora da margem de erro, está liderando Michigan dentro da margem, e o Biden está liderando Pensilvânia e Wisconsin dentro da margem. Então ainda é um cenário bastante favorável para o Trump, né? Que ele tá liderando em 3 fora da margem e está empatado nos outros 3, né? O Biden não lidera em nenhum fora da margem e está empatado em 3. E qual que é a tendência, Maurício,
desses números, assim? É uma tendência de manutenção, né? Desde que a gente tem visto, e Sim, consolidação do totalmente. Trump nesses números, né? Na verdade, o Trump melhorou, só para a tendência, importante pergunta, o Trump estava num cenário de empate em Arizona, Georgia, agora ele melhorou. Nos últimos 2 meses ele passou um cenário de margem mesmo, de diferença positiva. O Biden melhorou, só para dizer que o Biden melhorou na Pensilvânia, foi a única coisa, mas também dentro da variação de margem de erro, uma variação numérica, não uma variação estatística, né? Então, se for uma tendência, foi a tendência do Trump ter aberto em Georgia, Arizona e Nevada. São os 3 que ele abriu. Assim, um momento preocupante aí para o Biden. Maurício, caminhando já para o final do nosso programa, eu queria que você falasse um pouco também sobre como foi essa experiência no México, né? Você até mostrou que estava com um colete aí do lado, né? Para quem está vendo por vídeo. Então, eu fui observador da eleição, da eleição presidencial mexicana, né? E, bom, como vocês sabem, teve um momento histórico, né? Foi eleita a primeira mulher presidente da história do México, né? Cláudia Sheinbaum Pardo, que foi eles chamam de chefe de governo da cidade do México. Eles não chamam de prefeito nem de governador. A cidade do México é chefe de governo. E ela é do partido Morena, que é do partido do atual presidente, do Andrés López Obrador. E para mim, assim, primeiro do ponto de vista de observador, né? Mais uma vez mencionar que o sistema brasileiro, e eu acompanhei várias eleições presencialmente nessa vida, viu? De vários países. E eu posso dizer para vocês que o Brasil é o melhor sistema de votação que eu já vi. O sistema, quando eu falo sistema de votação, é o todo, né? A organização da eleição. Porque o Brasil é um país de mais de 200 milhões de eleitores, né? A gente não está falando de Suíça, ou um país com 6, 10 milhões de eleitores. A gente está falando de um país de 200 milhões. E a capacidade que o Brasil... Em um país que o voto é obrigatório, né? Lembrando que no Brasil o voto é obrigatório. Nos outros países aparece quem quer. A organização brasileira de eleição é a melhor que eu já testemunhei. E mais uma vez, quando eu vi no México, eles têm um sistema de votação no papel, em que os eleitores têm que imprimir 6 papéis, basicamente tem que estar com 6 papéis, e tem 6 urnas na frente dos eleitores, demora muito mais, eles ficam mais tempo na fila, a apuração em papel é uma apuração bem mais complexa, enfim. Importante dizer também que nessa eleição do México mostrou como também as eleições no Brasil até o presente momento são eleições muito mais pacíficas também, né? A gente teve quase 100 homicídios durante a campanha no México relacionados à eleição, sendo que desses eram 40 candidatos ou candidatas, que é um negócio que a gente não está acostumado, né? Por mais que a gente tenha outros problemas, homicídio na eleição é uma coisa que ainda está distante da realidade brasileira, e é uma coisa que foi muito forte no México, né? Tanto é que no dia da votação a preocupação com a segurança era enorme, e mesmo assim houve dois colégios eleitorais lá, dois locais de votação que foram atacados por traficantes. Assim, não é um negócio simples, a eleição lá é uma coisa bastante complexa, então a gente tem que valorizar o nosso sistema de votação. Aliás, também dizer que a urna eletrônica no estilo brasileiro foi adotada na eleição da Índia, agora que é a maior eleição do mundo, votaram quase 700 milhões de eleitores, né, em 7 fases, né? Então, só para dizer que, além da questão histórica, né, da vitória da Cláudia, era uma vitória esperada, porque o Obrador é um dos líderes com maior popularidade do mundo. Aliás, foi interessante, porque nessa semana teve os 2 líderes com maior popularidade do mundo, que eu estou falando uma popularidade de 60% de aprovação, tá? Que é o Narendra Modi, da Índia, e o Obrador. Só que o Obrador conseguiu capitalizar a popularidade dele bem mais do que o Narendra Modi, que venceu a eleição, mas venceu com menos cadeiras, né, do que ele tinha vencido na última eleição. Então, para resumir, né, é um motivo de orgulho ver o sistema brasileiro, e o México são 100 milhões de eleitores, a gente não está falando de um país pequeno. Então, é um orgulho ver que o sistema brasileiro é tão eficiente com um país com as dimensões do Brasil. E aproveitando esse tema da integridade do processo eleitoral, vai ser pauta de novo também nesse ano nos Estados Unidos, né? Totalmente, cara. Aliás, esse ano eu acho que vai ser pior, porque a gente tem três frentes que são muito delicadas aqui. A primeira frente é que existe uma sensação, e aqui em Washington é muito comentado, inclusive, é uma preocupação do FBI, da CIA, que outras nações, né, aí eu estou falando, a preocupação deles é especificamente com Rússia, com Irã, com China, possam usar canais de desinformação, inclusive com a inteligência artificial, para descredibilizar
o sistema de votação americano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que na outra eleição, muita gente que trabalhou na apuração, trabalhou na eleição, principalmente no Arizona, na Pensilvânia, na Geórgia, sofreu ataques pessoais. Muita gente teve problema com segurança, então muita gente que não desistiu de trabalhar em eleição. Então a gente vai ter agora profissionais que nunca trabalharam em eleição, no Arizona, na Geórgia, na Pensilvânia, no Michigan. Então, assim, Estados essenciais para a eleição, né? fundamental que vão, assim, no Arizona chegou gente que teve ameaça de gente batendo na porta de casa, ameaçando, por exemplo. Então, e eu acho que essa pressão vai continuar grande. A terceira forma de pressão que me preocupa bastante é que vai ter muito mais batalha jurídica em relação à votação aqui do que teve nos outros anos. Os dois lados, né, estão preparados para embates legais sobre votação de uma maneira que nunca tiveram. Como é que eu sei disso? Porque no planejamento de arrecadação, tanto do lado republicano quanto do lado democrata, a expectativa de se gastar com um advogado contestando votação. Então, essa eleição vai ser muito tumultuada. E só para vocês terem uma ideia, para se preparar psicologicamente, a eleição é numa terça-feira. Né? A probabilidade de você ter o resultado antes de sexta ou sábado é praticamente nenhuma. Então, a gente vai ficar aí uma semana inteira nessa questão da apuração, e depois vai ter essas brigas, como houve em 2020, mas acho que dessa vez vai ser mais apurado em relação à briga jurídica, à recontagem, enfim. Vai ser bem tumultuado. Assim. E houve muita mudança também de legislações estaduais sobre acesso à votação, acesso a quem pode votar, quem não pode. Então, até se acompanhar, eu recomendo aqui a quem se interessar sobre esse assunto, acompanhar lá o Brennan Center, né? Que faz muitos levantamentos sobre isso, e porque, como a gente fala aqui, a eleição americana é muito complexa porque são milhares de eleições dentro de uma eleição, milhares de regras dentro de um mesmo sistema. Então, vai ter muito embate jurídico. Quando eu pesquisei esse assunto, eu vi que estava se formando esse caldo já de judicialização exacerbada sobre isso. Vai ter das campanhas, vai ter de instituições locais, vai ter de advogados ativistas dos dois lados. Vai ser vai ser um caldeirão. Vai ser um caos mesmo. Né? E lembrando que você tem toda a razão, nesses estados diminuiu-se, por exemplo, vários estados diminuíram o tempo do voto pelo correio, ou seja, você tinha um prazo maior, agora você tem um prazo menor. Diminuíram os prazos de voto antecipado, aumentaram as exigências de documentação para votar. Alguns estados diminuíram os locais de votação. Uma coisa que sempre foi assustadora para mim, os Estados Unidos tem mais eleitor que o Brasil, só que o Brasil tem 12 vezes mais locais de votação que os Estados Unidos. Então, assim, eles reduziram ainda mais os locais de votação, obviamente, o que dificulta as pessoas para votar, porque formam mais fila, enfim. Então, assim, tá mais difícil votar nessa eleição do que estava em 2020. E lembrando que essa decisão aí é totalmente local, né? Assim, acho que é importante. Totalmente estadual. Cada caso é um caso. Uma coisa que está acontecendo em Carolina do Norte, está na Geórgia, outra no Texas, assim, cada caso. E também, por outro lado, tem alguns lugares que facilitaram o voto, tá? Também tem o outro lado. Tem vários estados que ampliaram a base de voto pelo correio. Assim. Eu estou falando que assim, é muito... Só que o fato é que nesses 6 estados que a gente está falando, está mais difícil votar. Então, assim, os 6 estados que realmente vão decidir a eleição, está mais difícil votar. E no caso do Arizona, tem uma preocupação enorme com a segurança dos profissionais. Ninguém quer trabalhar em eleição, né? Essa é a realidade aqui, porque é só problema. Assim, então, E aí, obviamente, quando ninguém quer trabalhar, tem uma seleção adversa de quem vai trabalhar. Né? Então, assim, é uma situação bastante caótica, já que eu não consigo ver essa eleição acabando bem. Assim. Porque é uma eleição polarizada, vai ser decidido por poucos votos, em poucos lugares, enfim, não vai ser tranquilo. É o que eu falei, a gente não deve ter um resultado antes de sexta-feira. Assim. Essa é Então, a gente vai ter pelo menos 4 dias de bastante expectativa. Assim. Em 2020 foi no sábado, final da manhã, né? Eu lembro. E teve um momento que o Trump estava na frente, né? Depois o Biden conseguiu virar e foram dias de muito suspense, né? De fato, até ter o resultado. Aí o Trump pediu para parar de contar os votos, né? Verdade, stop the count. Até virou um meme na época, verdade. Bom, vamos ficando por aqui então. Luciano, Maurício, mais um comentário que vocês gostariam de fazer nesta edição? Todo mundo ficar atento ao debate aí. Eu acho que vale a pena assistir e vai ser super interessante. É dia 27 ou 25? Eu tô aqui só... 27 de junho.
dia 27 de junho. Eu acho que é fundamental todo mundo estar ouvindo a gente assistir esse debate. Legal. Também faremos programas, né, perto do debate, com expectativas e também uma análise depois do evento. Bom, vamos ficando por aqui então. Agradeço muito ao Maurício e ao Luciano. E aí, convido você também a continuar seguindo a cobertura da Exame das eleições. Nós acompanharemos o debate e também iremos às convenções republicana e democrata em julho e agosto. Luciano, Maurício e eu estaremos lá presencialmente nesses 2 eventos. Ficamos por aqui. E temos também um canal no WhatsApp com notícias diárias sobre a eleição. Para segui-lo, procure por Eleições EUA 2024 dentro do WhatsApp. Bom, muito obrigado pela atenção e até a próxima.